Olá, boa noite. Hoje o nosso grupo, constituído por mim, Patrícia, pelas colegas Andréia, Águida, Deise e Rita, nós vamos fazer a apresentação do capítulo de um livro que se chama Metodologia do Trabalho Científico, que foi escrito por um professor da USP que já é aposentado, que ele é filósofo também, Antônio Joaquim Severino. Um texto bastante atual, de 1941. O capítulo que a gente vai apresentar é o terceiro capítulo e ele tem o nome Teoria e Prática Científica. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um aparato geral sobre o texto, sobre o que o grupo vai aprofundar, e eu vou deixar aqui com vocês alguns questionamentos, algumas inquirições para vocês irem pensando ao longo da apresentação. Esse texto, ele vem falando sobre como é importante a gente ter a concepção de que a ciência foi... A gênese da ciência, o surgimento da ciência foi na modernidade e que ela surgiu como uma forma de explicar os fenômenos naturais. Ou seja, para explicar um fenômeno meteorológico, para explicar por que se a gente soltasse um corpo aqui agora, ele iria cair, para explicar o que era a chuva, o que era um arco-íris, por exemplo. Todos esses fenômenos metodológicos que a mitologia não deu conta de explicar mais. Então, todos esses fatores, esses fenômenos, essas coisas que aconteciam, essas coisas que acontecem ao nosso redor, eram observadas pelos cientistas. Logo depois, esses cientistas postulavam leis e construíam teorias explicando o que era aquele fenômeno, o que era aquele fato. Então, a ciência, ela teve uma gênese voltada no campo das ciências naturais. Dessa forma, quando se passou a estudar os fenômenos sociais, os fenômenos humanos, as relações sociais, os cientistas pegaram o mesmo método, a mesma metodologia das ciências naturais e quiseram aplicar para as relações humanas. E isso não deu certo. Por quê? Porque as relações humanas, elas têm uma complexidade que não é passível de generalização, que não é passível de se refazer aquela situação, aquele recorte da realidade em um laboratório, por exemplo. Vamos pensar. Eu tô fazendo uma pesquisa, né? A gente vai fazer no TCC, provavelmente várias pessoas vão fazer uma pesquisa em sala de aula. Então a gente vai colocar gravador, vai filmar aquilo para poder analisar aquela realidade, né? Só que aquilo que aconteceu naquela aula que a gente gravou nunca vai poder ser reproduzido, mesmo se for o mesmo professor, o mesmo conteúdo, a mesma metodologia, a mesma didática, a mesma escola, os mesmos alunos, tudo igual, a mesma sala física, a gente não vai conseguir reproduzir essa aula da mesma forma. Porque as relações humanas são cheias dessas complexidades, de reações diferentes à realidade e tudo mais. Como esse método das ciências naturais, que era o método que começava na observação, na formação de leis, de teorias, usando a dedução, a indução, e não deu certo nas ciências humanas, formou um método científico próprio das ciências humanas, que a gente vai aprofundar aqui pra frente, relacionado inclusive com epistemologias diferenciadas. Eu quero deixar aqui para vocês esse pensamento da complexidade das relações humanas, das ciências sociais. E pensando nisso, no nosso campo de atuação, como que acontece o fazer ciência? Como que se faz ciências na nossa área, na área da educação? Por que será que é tão difícil fazer essa ciência dentro da escola? Construir o conhecimento científico com nossos alunos, nas nossas aulas? Pra gente pensar na nossa sociedade, qual que é o lugar na nossa sociedade onde mais se produz, se constrói conhecimento científico? Será que é na universidade? Nós estando inseridas aqui nessa universidade, que tem como tripé
A pesquisa, o ensino e a extensão. Será que a gente está envolvido com a pesquisa? Com fazer ciência? Ou será que a gente está envolvido só apenas com o ensino? Então, gente, essas eram as questões que eu queria deixar para vocês. Um ótimo resto de apresentação.